Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos dar início aqui a mais um painel de debates nosso, painel APAES de debates. Quero agradecer e cumprimentar aí a presença de todos, né? Temos bastante gente acompanhando aqui agora. Isso nos deixa muito felizes, né? Porque conseguimos aí atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Agradeço então a presença de todos, né? Todos os presidentes, técnicos que estão envolvidos, né? Lembrando que depois esse nosso painel também estará disponível na nossa página lá do YouTube. Quem não puder acompanhar agora pode consultar lá, ou quem quiser rever também estará disponível lá na página do YouTube. Vou pedir a todos aí para que a gente mantenha os microfones e o áudio desligados, né? Para que a gente possa ouvir perfeitamente aí os nossos convidados. Dizer que toda a interação, a gente gostaria muito de pedir aí a interação de todos, né? Pode acontecer via chat, pode mandar aí as dúvidas, as perguntas, o que forem surgindo, para que a gente possa também construir um momento aí de bastante interação, né? E para a gente discutir um tema que é bastante relevante para a gente, sobretudo nesse contexto de pandemia e tudo que nós temos vivido aí nesses últimos meses, né? Hoje, então, vamos debater um pouco os desafios das terapias, né, em tempos de pandemia, as tecnologias, inovações e falar um pouco do aplicativo JAD, um aplicativo que nós temos parceria, e pode ser um instrumento importante para nos auxiliar nesse momento tão complexo, né? Recebemos hoje aqui, temos a felicidade de termos conosco a Joyce Andrade, Joyce que é neuropsicopedagoga pela Unifia, mestranda em psicologia pela UFES e consultora técnica do JAD. Muito bom tê-la conosco, Joyce. Obrigado, tá, pela presença de antemão. Dizer também que a gente conta aí também com o Ronaldo Cohen, que é o co-fundador do aplicativo JAD, Ronaldo que é administrador, também formado em ciências da computação, e tem tocado aí a questão do aplicativo com a gente. Ronaldo que é pai de uma criança com autismo também, então conhece bastante desse tema que nos envolve, né? Então, sejam todos bem-vindos aí para a gente debater O esse negócio, tema, seu vídeo não tá desligado, não tá aparecendo seu esse rosto. tema inicial. Vou pedindo aí a todos para que a gente possa desligar aí os nossos áudios e vídeos. As perguntas, dúvidas podem ser feitas aí pelo nosso chat, para que a gente possa interagir e conseguir construir aí esse nosso momento de debate. Vou passando, então, a fala aqui para o Ronaldo, se o Ronaldo me ouve, para fazer a fala inicial dele, e a gente já passa para a Joyce para as considerações iniciais aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, prazer estar participando aí desse painel com você, Wanderson, com a Joyce, com todo mundo aí da PAI. Muitos de vocês a gente conversa quase que diariamente aí pelo WhatsApp, né? Sempre quando tem alguma dúvida, alguma questão, legal a gente conversar um pouquinho aqui de cara a cara, ainda que seja virtualmente. É muito importante a gente fazer esse esclarecimento, tirar essas dúvidas e conversar um pouco sobre esse uso da tecnologia nesse momento onde a gente não consegue muitas vezes fazer o nosso trabalho do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente precisa fazer, mas a tecnologia está aí para que a gente possa ter essa ferramenta para ajudar o nosso dia a dia e o nosso contato com nossas crianças, nossos pacientes, nossos alunos. E vai ser muito legal a Joyce participar com vocês. A Joyce pode ter algumas definições mais específicas em relação às terapias, já que é o background dela terapêutico. O meu, eu sou o cara mais da tecnologia. Enfim, aí eu vou passar já um pouco a palavra para a Joyce e eu vou estar participando com vocês aqui. Se tiver alguma questão que abranja mais até a parte tecnológica, inclusive de perguntas e tudo mais, eu vou estar aqui para conversar com vocês. Passar a palavra aí, devolver para o Wanderson. Se o Wanderson quiser já passar para a Joyce, aí é com você. Valeu, um abraço, obrigado. Obrigado, Ronaldo. E vou passar, então, para o cumprimento inicial da Joyce, já agradecendo, Joyce, a tua presença aí para você dar teu cumprimento inicial.
Boa tarde, gente. Boa tarde, Wanderson. Obrigado pelo convite. Hoje eu separei alguns tópicos para falar com vocês sobre a terapia virtual, enfim. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando no chat e no final a gente responde, ou se quiserem interromper também, fazer alguma pergunta, eu vou respondendo. E aí, inicialmente, a gente tem que começar falando principalmente sobre a nossa realidade brasileira, né, sobre o uso de tecnologia. A gente vive num país com situações financeiras muito diferentes. A gente não pode esperar que todo mundo tenha acesso à mesma tecnologia que a gente. E, além disso, a gente é um pouco atrasada em relação ao resto do mundo, assim, sobre tecnologia mesmo. Então, a nossa realidade brasileira, utilizando principalmente aplicativos, como a gente está falando hoje, né, e recursos, o que a gente tinha disponível até o momento era a maioria dos aplicativos estrangeiros. E muitos deles não tinham tradução. Então, dificultava muito o nosso uso, né, dos aplicativos e das tecnologias no geral, até aplicativos de computador, sem ser de celular. E, além disso, a gente fala muito também sobre uma tradição que vem em terapias no Brasil, ao contrário da tradição de outros países, que era muito voltada para a psicologia comportamental ou uma psicologia mais científica, que a ciência usa assim, né? A gente tinha uma vertente muito psicanalítica, então a gente ignorava um pouco, deixava um pouco meio que de lado essas questões de tecnologia. E aí, com o tempo, né, surgem vários recursos para a gente usar e várias dúvidas. Então, uma das dúvidas que tem muito de muitos profissionais é, por exemplo, o tempo de tela para essas crianças, né? Então, quanto tempo de tela que ela pode ficar exposta sem ter um prejuízo? E quando a gente fala do JAD, é um questionamento de muitos profissionais em relação a isso. Só que, se você pensar, todas as crianças usam tela, ainda que não de forma terapêutica. Então, melhor que se use de forma terapêutica do que de forma apenas lúdica. Então, a gente vem com esse intuito. Lembrando que não apenas o JAD pode ser usado terapêutico, pode ser usado vários outros jogos, outros recursos. E quando a gente fala em tempo de tela, a gente tem uma recomendação da Academia Americana de Pediatria. Essa recomendação, ela varia de idade para idade, então abaixo de 18 meses, eles falam que as crianças não devem ser expostas à tela, de forma alguma, por nenhum minuto. De 18 meses a 2 anos, eles não falam uma hora, mas eles recomendam abaixo de uma hora por dia e uma programação de alta qualidade e que seja assistida acompanhada dos pais, para que os pais expliquem o contexto daquela tela. Então, que haja uma interação além da tela passiva. Dos 2 aos 5 anos de idade, eles recomendam uma hora por dia de uma programação também de qualidade, apropriada para a idade da criança e que o pai também faça essa mediação. E a partir de 6 anos eles não colocam uma idade certa para uma hora certa, né, para usar. Eles recomendam apenas que seja com bom senso e que concilie essas atividades com outras atividades durante o dia. Então você não vai deixar o seu filho só exposto à tela o dia inteiro. Aí, quando a gente fala essas recomendações, é pouquíssimo tempo. Quando a gente pensa que ela joga videogame, ela assiste filme, ela assiste Galinha Pintadinha, Peppa Pig e tudo mais, porque as crianças assistem, elas gostam, são conteúdos feitos para elas. Só que todas essas recomendações da Associação Americana de Pediatria e todas as outras OMS, eles se referem a uma tela passiva. E aí, o que é a tela passiva? É a criança assistindo, sem interação. E aí, quando você fala, tá, tem o desenho do Mickey que ele solicita que a criança fale. Se o pai não está mediando, ainda é uma tela passiva. Ele não precisa interagir. Se ele interagir ou não, o desenho continua. Então, o desenho não para se ele não falar, se ele não repetir o que é solicitado, por exemplo. Então, ainda é tela passiva, ainda que solicite que a criança participe ativamente da brincadeira. E não existe uma recomendação, um estudo feito sobre telas ativas, né, interativas, em que a criança joga, por exemplo. Então, jogos que a criança responde, não existe essa recomendação. E aí, nos últimos anos, vem surgindo, muito em resposta a essa exigência, né, e aumento da tecnologia e aumento de uso, um termo que aparece de vez em quando, algumas pessoas conhecem, algumas não, e quando aparece, muita gente fica na dúvida, assim, e os termos são autismo virtual ou autismo eletrônico. O que é esse autismo virtual, autismo eletrônico? Surgiu a partir de pesquisas na Nova Zelândia e na Austrália, com crianças que passavam mais de 4 horas expostas à tela passiva. Então, essas crianças
de diferentes idades, de 2 anos a 6 anos, passavam lá 4 horas ou mais. Tinham crianças que passavam 8 horas expostas a uma tela em que ela não interagia. Ela era uma tela branca na frente de uma tela que ficava passando coisas para ela. E essas crianças passavam a ter comportamentos muito parecidos com crianças autistas. Então, elas tinham uma restrição social, movimentos, né, de estereotipia, não gostavam de trocar a rotina, só que não era uma disfunção neurobiológica como o autismo, era aprendido, né, era falta de estimulação. Então, o autismo eletrônico, o autismo virtual, não é que mudou o gene do seu filho e ele desenvolveu o autismo, é apenas prejuízos de falta de estimulação. Diferente do autismo, essas crianças, quando começavam a ser tratadas em terapia, em diferentes terapias fonológicas, psicológicas, de terapeuta ocupacional, rapidamente demonstravam melhora. Então, elas deixavam de ter esse diagnóstico. Então, não é um autismo adquirido, é apenas o nome que eles colocaram de autismo porque é realmente muito similar. Então, obviamente, quando a gente recomenda o uso de terapias, principalmente nessa pandemia que as crianças estão muito tempo em casa, a gente tem que tomar todo o cuidado para recomendar uma tela interativa, de qualidade, mas também não o dia todo, né? Apesar de muitos pais estarem de home office e terem que se dividir entre cuidar das crianças, passar a tarefa de casa e o seu trabalho, é necessário que seja feito com muito cuidado. E aí a gente volta para aquela questão de não é toda criança que vai gostar, não é todo pai que vai conseguir mediar, e aí resta a nós profissionais instruir esse pai para conseguir que eles façam ou uso da tecnologia ou outro tipo, né, de tarefa com a criança em casa para que se mantenha esse tratamento. E aí, quando a gente fala disso, a gente entra no desafio que a gente já enfrenta há muito tempo, que é que os cuidadores deem continuidade ao tratamento, às nossas orientações em casa. Essa é a maior dificuldade de todas, porque não é 1 hora de terapia semanal que vai fazer com que a criança melhore. Obviamente mas é também muito a orientação que a gente dá para esses pais e como eles aplicam em casa. Então, não adianta eles aplicarem um dia antes de ir para o consultório, 10 minutos se a recomendação é 30 minutos, ou da forma que eles quiserem, adequarem da forma que eles quiserem. Eles têm que seguir o máximo que eles consigam a nossa orientação, né, para que surja um efeito. E sendo um desafio já fora da época de pandemia, imagine na época de pandemia em que a criança já não vai mais ao consultório. Então, é apenas o atendimento virtual, caso o conselho permita. Então, o Conselho de Psicologia permitiu, né, na época de pandemia, que a gente atenda sem aquele cadastro burocrático que eles estavam fazendo provisoriamente e com autorização dos pais. Mas estagiários, por exemplo, de psicologia não estão podendo atender. Então, quem está formando aí nos estágios obrigatórios está parado, não vai conseguir formar. O de fono, se eu não me engano, também autorizou, e aí vai de conselho para fazer esse atendimento online e essas recomendações. Ainda que o atendimento online não seja feito, você pode dar a recomendação para o pai fazer em casa, porque isso não é atendimento online, é apenas orientação. Então, você pode fazer o atendimento com o pai, se o seu conselho permite acima de 18 anos e proíbe abaixo de 18 anos, por exemplo, e esse pai aplicar todas as suas instruções em casa. Então, você não deixa a criança desassistida nesse período. E aí, obviamente, é um desafio ainda mais difícil, porque é muito mais fácil com que o pai não apareça no atendimento, com que o pai não faça, e aí você cobre e ele dê uma desculpa. Então, a gente precisa, além dessas orientações, né, e de ficar lá no pé do pai para ele seguir, de uma ferramenta adequada. E aí, que tipo de ferramenta? Ou uma ferramenta para auxiliar eles, ou uma ferramenta que ajude a gente a avaliar como que está sendo isso, porque não tem como a gente colocar esse pai para fazer a terapia lá em casa, domiciliar, com as nossas orientações, e avaliar como que está sendo feito, a não ser que a gente peça para ele filmar. E aí é um trabalho gigantesco que o pai filme, a gente analise toda a filmagem, a gente possa dizer que está fazendo de forma adequada. Tem pais que vão fazer e vai ser ótimo, mas tem pais que não vão fazer. E a gente coloca uma grande quantidade, igual a quantidade de alunos que vão para pai, é humanamente impossível analisar de vídeo todas essas crianças. Então, a gente enfrentava várias dificuldades de mensurar a distância, como que estavam sendo essas recomendações que a gente fazia para os pais e agora mais ainda. Então, a dificuldade era de mensurar a distância, tanto o quanto os pacientes estavam aprendendo, então o quanto estava surtindo efeito, e onde que estavam as dificuldades. Porque os pais, eles sabem dizer muito bem eu faço tal tarefa e ele consegue responder.
Então, eu dou uma tarefa de modelar a massinha se ele tem dificuldade em movimentos finos. E aí ele consegue fazer a bolinha, mas ele não consegue fazer, por exemplo, um palitinho para fazer outra tarefa. Ou eu faço um caminho de massinha, ele consegue andar se for muito largo, mas não consegue andar como se fosse muito estreito. E aí não é um olhar um olhar profissional, é um olhar muito direcionado a partir das nossas recomendações. E aí vem o Jade, né? O Jade é um aplicativo, a Pai usa, né? É a nossa parceira, e ele é terapêutico. Ele é lúdico, né? Ele não é verbal, ou seja, a criança consegue jogar ele, mesmo que ela não saiba ler. E ele permite justamente preencher essa lacuna das nossas dúvidas, assim, de onde estão as dificuldades, onde estão as potencialidades dessa criança. Porque a criança joga de casa, e aí jogando de casa a gente consegue acompanhar. Então, ele joga em casa, gera gráficos, a gente faz essa análise e a partir dessa análise a gente dá direcionamentos e orientações. Tá, Joyce. Você mesmo falou que no início o Brasil existe diferentes condições financeiras, então não é todo mundo que vai ter um celular. A gente entende isso, é uma limitação, e como a gente fala de tecnologia, a gente tem que confiar que pelo menos um celular na casa vai ter para essa criança jogar 30 minutos 3 vezes na semana, digamos assim, caso seja a recomendação. E a recomendação é muito o profissional que faz. Tá, ele não tem acesso à internet em casa. Então, o que que a gente pode pedir? Se o pai puder passar na Pai, usar o Wi-Fi para baixar o aplicativo e joga de casa. O jogo não precisa de internet, especificamente para a criança gerar os dados. Então, quando ela joga mesmo sem acesso à internet e quando o aplicativo for conectado à internet, ou seja, quando o pai passar qualquer lugar que tem Wi-Fi, ele automaticamente vai fazer o upload de todos os dados e o profissional vai ter acesso. Então, ainda que a criança fique jogando um mês de casa sem acesso à internet, tudo está sendo salvo. E aí o profissional vai ter esse acesso. Então, pode ser feita essa orientação caso o pai tenha essa dúvida de, eu não tenho internet, vai gastar toda a minha internet, eu não estou desempregado na pandemia, cortei a internet, só tem a internet do celular. Não tem problema. Desativa a internet do celular para o aplicativo e quando conectar a qualquer rede de Wi-Fi vai fazer o upload. Então, não tem como fazer essas recomendações. E aí, muitas pessoas ficam numa dúvida de como fazer a análise dos gráficos. Então, a gente sabe que a nossa formação é muito deficitária nessa área de quantitativa mesmo, a gente é muito mais treinado para fazer uma avaliação qualitativa do desempenho de todo mundo, né, das crianças, adultos, seja qual tipo de terapia for. E aí, quando a gente dá de cara com o gráfico, a gente fica, tá, mas o que que esse gráfico está dizendo? Então, a gente está muito voltado para um trabalho de treinar o profissional a olhar esse gráfico. O gráfico, obviamente, é isolado, então a gente vai fazer uma análise quantitativa, mas a partir dessa análise quantitativa, que é o gráfico, a gente tem que fazer uma análise qualitativa. E aí, para algumas pessoas é muito fácil e para algumas pessoas não. E a gente entende que é uma dificuldade, um déficit de formação, ou mais interesse, menos interesse, pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam. O gráfico por si só vai dizer alguma coisa? Vai. A gente coloca lá na plataforma uma breve explicação sobre o que aquele gráfico quer dizer. E aí a pessoa consegue analisar. Ela consegue analisar, por exemplo, um dia que a criança não foi a criança que jogou. Então fica muito nítido um dia que uma outra pessoa jogou, por exemplo, o pai, porque a curva dispara. E aí quando a curva estiver disparada, você pode investigar se foi a criança que jogou ou se não foi a criança que jogou. Por exemplo, se mudou a tarefa. Então, a gente tem que fazer um cruzamento de dados, né, do gráfico com o relato dos pais, com a orientação, com o que a gente já conhece da criança, com os atendimentos que a gente faz presencialmente. Então, como que a gente observa, como que é a atenção daquela criança? Ela tem uma atenção muito ruim e no gráfico lá de atenção o desempenho dela é muito bom? Alguma coisa estranha tem. Ou ela tem uma facilidade, porque o jogo é muito colorido, né, e é lúdico, e a gente avalia a atenção dela, por exemplo, utilizando teste que são quadradinhos preto e branco. E aí a explicação pode vir daí. Então você pode fazer uma avaliação da atenção em consultório de forma lúdica com um teste de cancelamento, uma folha de cancelamento colorida. E aí a dúvida principal vem agora, né? Como orientar os responsáveis, os cuidadores, a utilizar o JAD? Então, a gente tem mesmo que fazer uma psicoeducação, eu costumo chamar assim, com esses pais, para eles aplicarem qualquer orientação que a gente dê para eles.
Então, a psicoeducação é feita com o cuidador que passa a maior parte do tempo com essa criança. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, pode ser com qualquer pessoa. Quando a gente fala de tecnologia, sendo Jade ou não, outro jogo interativo que treine, mas que não tenha esses gráficos, não tenha o retorno para o profissional, que é o grande diferencial do Jade. A gente tem que ensinar o pai como mediar, porque a gente não está lá. A gente não está lá na época de pandemia, a gente não está lá fora da época de pandemia quando a gente dá a orientação. Então, a gente tem que treinar o pai justamente como fazer essa mediação, porque, como a recomendação lá da Associação Americana de Pediatria, tem que ser mediado pelo pai, tudo. Então, a gente não vai deixar lá a criança igual aquelas crianças do estudo da Nova Zelândia que desenvolveram autismo virtual, apesar de ser uma tela interativa. Então, o pai vai mediar o uso desse aplicativo. O aplicativo, ele foi planejado para que a criança jogue sozinha, obviamente, porque a gente quer treinar também uma independência. E não é que o pai vai criar a dependência da criança jogar junto com ele, mas o pai vai fazer a mediação. Então, o uso supervisionado. Se a criança apresenta alguma dificuldade, e aí o pai vem e fala, olha, o meu filho não passa dessa tarefa. Eu tenho que responder por ele, porque a gente sabe que o Jade trava, né, se ela não acerta uma quantidade de tarefas por bloco e não passa. E a gente vai e faz uma análise daqui, o que aquela atividade está solicitando. Aquela atividade está solicitando percepção e percepção de uma coisa bem pequena. Então, a partir daí, a gente pode solicitar, né, demandar novas tarefas que treinem percepção fora o Jade. Então, tarefas que ele faça em casa. Tarefa de ligar pontos, sabe? Aquelas tarefinhas que vem em jornal, que você liga ponto e forma animais. Aquilo ali treina a percepção da criança. Ela liga pontos e forma alguma figura. E aí, quando a criança apresentar essa dificuldade, além dessas tarefas extras que a gente pode dar, a gente tem que ensinar o pai a mediar. Então, a gente ensina o pai a fazer perguntas sobre a diferença das figuras, os padrões, de acordo com a exigência da tarefa. Então, se é aquela fileira lá do Jade, que em cima tem um alimento doce e embaixo vários alimentos salgados e um alimento doce. O pai tem que começar a fazer questionamentos, tipo, pipoca é o quê? É doce ou é salgado? E aí a criança responde que é salgado. E aí o próximo, pão é o quê? É doce ou é salgado? Pode ser os dois. Maçã, pirulito, e aí se em cima é um sorvete, vai combinar com o que é doce embaixo. Então ele vai fazendo questionamentos para estimular a criança. Como eu disse, o jogo é totalmente não verbal, então essa ajuda é inserir algo verbal ao jogo. Então o pai faz essa parte verbal, igual a gente faz em consultório. Só que se o pai não sabe fazer essa mediação de qualidade, ele vai apenas falar, ó, aqui é doce pirulito. Você não está ensinando um padrão para a criança, você está dando a resposta direto. Então, é muito nessa qualidade da orientação. E a gente consegue ver lá nos gráficos aonde ela tem essa dificuldade. Se a gente vê que ela tem um rendimento muito baixo lá na categoria de alimentos, provavelmente ela não consegue identificar padrões, percepção, atenção, que é tudo isso. E a gente direciona essa orientação. Então, a orientação vai ser o dado cruzado com o relato do pai, com o gráfico e a sua orientação. E aí a criança continua jogando e você consegue ver de novo, né, com o decorrer do tempo, se aumenta ou se diminui. Então, a gente compara com o mês anterior, com o dia anterior, como que foi esse jogo. E, além disso, a gente tem que ensinar o pai a dar o reforço social. O jogo, ele conta com um reforço visual que fica verde quando a criança acerta e um barulho de ficha que cai. Só que muitas crianças, quando a gente fala de autistas, né, que é porque o jogo foi criado, podem ter algum incômodo com o som do jogo. Então a gente tem a opção de tirar. Só que a gente sabe que o Jade pode ser utilizado por qualquer criança, até crianças típicas, né, para ajudar no desenvolvimento. Então ele tem esse reforço visual lá, de dar o barulho, de ficar verde, e o reforço auditivo do barulho da ficha. Além disso, para potencializar o efeito do Jade, a gente pode dar o chamado reforço social. E aí, o que é o reforço social? É o reforço positivo da psicologia comportamental, que grande parte tem muito, muito preconceito, mas só o reforço social não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, ele faz muito bem. Então, o reforço social, o que é? Você adiciona um elogio àquela criança. O comportamento de todo mundo é regido por reforço social. A gente aprende isso enquanto sociedade. Então, a gente faz, sim, as coisas desde pequeno por uma aprovação.
A aprovação dos nossos pais para a gente se comportar, a aprovação do professor para a gente tirar uma nota boa, tudo é questão de aprovação. Então, quando essa criança tem dificuldade em uma tarefa, ou ainda que não tenha dificuldade, e ela consiga, depois da mediação, você tem que elogiar, porque tem que aumentar a motivação dessa criança. Então, o elogio vai vir muito bem, um toque, um abraço, sabe? Fazer realmente uma festa quando a criança acertar para com que ela tenha mais motivação de jogar e melhorar. E nunca a punição. Então, nunca que essa criança erre, você vai punir ela. Então, se você não jogar hoje, por exemplo, você vai ficar sem um brinquedo que você gosta. Não, porque ela não vai gostar mais do jogo, né? O jogo faz ela perder alguma coisa. Ou a tarefa que o seu terapeuta ocupacional, a tarefa que o fono passou para você fazer de repetir as palavras que você não quer fazer hoje. E aí você vai dar um castigo. É muito mais para um lado positivo e não uma negociação. Se a criança está com dificuldade numa tarefa, se a criança não quer fazer a tarefa que a fono mandou aquele dia, é negociação. Então, se você fizer, no final você ganha algo. Mas nunca uma negociação em que ela mande no tratamento dela. É uma negociação apenas para convencer com que ela participe de uma forma melhor ou que ela tenha um rendimento melhor nesse jogo. Além do reforço social, tem lá o que a gente falou do reforço do JAD, e no final ele mostra um resultadozinho para o pai. Então você pode mostrar para a criança que, olha, hoje você foi melhor do que você foi ontem. Obviamente, se é uma criança que é capaz de entender, né? E aí, depois de tudo isso, de orientar os pais como manejar em casa o uso do JAD, o uso de outra tarefa, o uso de qualquer coisa que você prescreva para ele passar em casa, né? Seja treinar som de letras, escrever, qualquer orientação. Quando a gente fala do JAD, a gente precisa fazer o cruzamento de dados com gráfico. Quando a gente não fala de JAD, a gente faz o cruzamento de dados com o que a gente observa e com o relato do pai. Depois que a gente fazer esse cruzamento de dados, a gente pode oferecer orientações mais específicas para cada tarefa. Então, igual eu falei lá na orientação de quando a tarefa exige percepção, você pode dar uma orientação mais específica. Então, pai, toda vez que tiver uma tarefa dessa forma, por exemplo, tem um círculo e uma bola, e aí tem que ter a percepção de ver que uma bola é um círculo, forma geométrica. Você vai ficar mais atento, porque provavelmente é uma tarefa que ele não vai gostar de jogar, é uma fase que ele vai pular, porque agora a gente tem a opção de começar a jogar por categorias, então ele não vai jogar, e é que ele vai ter muita dificuldade e baixa motivação. Então a orientação vai ser mais específica para essa tarefa, ele tem mais dificuldade. Então você vai potencializar a mediação nessa tarefa, mas com muito cuidado para não deixar a criança dependente a essa mediação. Então tem que ficar muito alerta a você mediou uma tarefa. A próxima tarefa, ele olhou para a tela, olhou para você, ele está esperando a mediação, ainda que ele seja capaz de fazer. E aí você vai, orienta a falar, não, vai, tenta. Igual outro exemplo, sem dar nenhuma dica. Se toda vez que ele pegar o jogo, ele chamar você para aquela tarefa, também está criando uma dependência. Então é muito isso, né? O jogo, a criança é capaz de jogar o jogo sozinha justamente para criar a dependência, a independência. Se ele precisa dessa mediação, você sempre oferece, não vai dar certo. Ainda que ele seja capaz de jogar sozinho, ainda que ele tenha aprendido a tarefa que você estava mediando, ele vai criar uma dependência por você sempre fornecer. Então, é uma linha muito tênue entre oferecer a mediação, porque ela precisa, e oferecer a mediação porque ela acostumou. E a gente consegue ver isso no gráfico porque ele é muito sensível, né? Então, tempo de resposta. Se a criança demora muito tempo naquela resposta, você pode perguntar ao pai: pai, no dia tal que você jogou com a criança, tinha a tarefa lá de percepção, que treinava percepção, que treinava padrões de alimentos, doces e salgados. Ela ficava esperando você responder? Ela ficava esperando a sua mediação? Porque eu tenho aqui que ela demora muito mais tempo do que nas outras tarefas para responder. Então, você consegue identificar isso. Se ela está criando essa dependência da mediação ou ela realmente está com dificuldade, o tempo de processamento é difícil. E quando a gente fala de tempo de resposta, a gente fala do tempo de processamento. Então, quanto tempo ela demorou para perceber aquela tarefa, que a tarefa exigia, e para responder. Então, o tempo de resposta a partir do momento que ela enxerga a tarefa, né? Entende o que a tarefa está solicitando. E, igual eu falei anteriormente, sugerir tarefas. Então, tarefas de ligar ponto para treinar percepção. Se ela está com muita dificuldade de atenção, procura no Google
tarefas de cancelamento colorida. E aí pode colocar no celular, no tablet, colocar a caneta para ela ir riscando quando achar o estímulo que é discriminativo, imprimir para que ela faça. Então, imprime lá uma folha com vários estímulos e é um estímulo que ela tem que procurar. Então, várias bolas diferentes, ela tem que procurar a bola de basquete. Toda vez que tiver bola de basquete, ela risca. Então, no final dessa tarefa, você pode ir lá e jogar basquete com essa criança se ela gostar, brincar de bola se ela gostar. Então, tá treinando a atenção fora do JAD, mas com informação que o JAD te deu. Então, essa é a importância de pedir para os pais que joguem o jogo em casa, que façam essa mediação, porque eles são nossos aliados, assim, a plataforma, o recurso e os pais. A gente não faz nada sozinho. Não é uma hora de terapia que muda a criança, não é uma orientação para o pai que o pai não segue que vai mudar. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele tem que fazer. E no treinamento que teve em outubro, eu explicava um pouco sobre os gráficos, né? Sobre o que cada gráfico queria dizer. E sobre cada atividade do JAD. E aí, eu não sei se vocês têm interesse em eu mostrar de novo cada relatório e dar um exemplo de relatório, de fazer um documento para vocês com essas informações e passar. E é com vocês, vocês decidem. Assim, se eu falo não, eu posso espelhar a tela aqui e falar de novo. Eu acho, primeiro, Joyce, obrigado aí por essa apresentação inicial, né? Eu acho que você abordou aí bastante temas. Antes de você até projetar essa questão do gráfico, eu queria até explorar um pouquinho aqui algumas questões que você falou, até para a gente aprofundar também, né? E já iniciar aí o nosso bate-papo, né? Primeiro destacar que quando a gente enquanto a Paz e outras instituições, né, a Mais, Vitória Dal, que estão conosco na federação, quando a gente visualizou nessa ferramenta uma possibilidade, foi justamente para trazer algum elemento de tecnologia que pudesse contribuir na produção desses gráficos, desses diagnósticos, que ajudasse os profissionais no dia a dia de trabalho, né? A gente sabia que muito desse relatório era manual, né? Muitas dessas análises eram manuais, e a gente via uma opção, uma possibilidade de que isso pudesse produzir aos profissionais alguns dados que ajudassem no diagnóstico e no planejamento das ações, né? Essa semana passada, eu acho, né, a gente teve, até cumprimentei o Ronaldo, a felicidade de ver vocês que o aplicativo vai ser usado também em Abu Dhabi, então acho que é um avanço, né, um país importante, mostra que a gente está com uma ferramenta importante na mão, né? Duas questões que eu queria reforçar, que você pudesse, assim, dar a tua opinião. Uma você já me ajudou a responder, né? Que a gente dizia, toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente fala também de dificuldade de acesso a ela, né? A gente sabe muito das dificuldades que boa parte das famílias passam, as dificuldades socioeconômicas de acesso, né, a tecnologias, acesso a celular, a internet, né? A gente tem um levantamento preliminar que das famílias atendidas aqui pelo movimento, em torno de 20% delas não têm acesso à internet, e a maioria tem acesso à internet via celular, né? Também não tem internet em casa. Mas você me trouxe essa informação importante, que o aplicativo pode ser usado offline. Eu acho que isso é uma estratégia importante para superar essa dificuldade de acesso, né, à tecnologia para a maioria. Mas um outro ponto que você destacou, e a gente tem falado bastante, Joyce, eu queria que você aprofundasse um pouco, tanto o uso, né, dessa ferramenta, como de outras ferramentas, ou até mesmo das atividades aí que as instituições estão propondo às pessoas com deficiência por conta da suspensão dos atendimentos presenciais, né, de toda a rotina de casa, atendimento remoto, né, teleatendimento que a gente implantou. Tem um dado que tem se destacado muito para a gente, que é a participação mais ativa das famílias, né? E isso no aplicativo também fica muito latente, né? A necessidade de um papel ativo também da família. Eu queria que você pudesse abordar um pouquinho mais isso para a gente, e até, assim, quais estratégias também a gente poderia avançar justamente nesse envolvimento da família, né? Da participação, entendendo até sempre, né, Joyce, as dificuldades que a gente sabe que boas partes das famílias passam, enfim, a questão de tempo, a questão de entendimento, né?
Mas eu acho que eu queria que você te ouvisse um pouquinho mais sobre essa questão do papel da família, né, nesses processos. Uhum. É, algumas famílias são aquelas famílias que estudam tudo sobre a condição do filho e estão ali dispostas a abandonar parte da sua carga horária do trabalho para dedicar ao filho. E algumas famílias de baixa instrução ainda fazem isso, mas não conseguem fazer com tanta qualidade. Então a gente tem que adequar muito como que é a nossa orientação para esse tipo de família, né? Para todos os tipos de família. E aí, uma forma que particularmente eu gosto de usar com as famílias é fazer um diário. Então você solicita à família que ela faça junto com a criança um diário de como que foi o jogo daquele dia. Então ela tem alguma atividade como se fosse prestar conta para você de como está sendo e além disso ela não esquece de nenhuma informação para te passar. Então sugeri lá, faz uma escala, como que ela estava no dia, ela estava descansada, ela não estava descansada, o ambiente estava silencioso, e justamente para demandar, mostrar para a família assim, olha, a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa de você, então você tem que adequar o ambiente. Ainda que você não consiga dar a melhor atenção para o seu filho naquele momento, então é um dia muito corrido, mas você organiza o ambiente, cria uma rotina e aquela hora é a hora que ele vai fazer, seja a atividade da escola, seja a atividade que a pai mandou, seja usar o aplicativo. Então você mostra que, olha, às vezes não precisa de 100% de dedicação, às vezes pode ser só 50%, tem algumas coisas que a gente precisa que você faça. Obviamente, o ideal é que seja a melhor dedicação possível, sim. Mas você mostra para ela que, assim, pequenas coisas ela pode fazer. E aí, esse diário, esse registro, ajuda muito. Então, pode ser uma tabela, você manda, ela vai só marcando o X, vai só preenchendo, ou manda para você por WhatsApp, seja como for, sabe? Então, assim, envolver a família, ela fazendo um registro, então esse registro é como se ela também tivesse uma tarefa, além da tarefa da criança, né? Ela ainda tem uma tarefa, envolve muito a família. E ajuda muito na nossa análise depois de ver. Então, tal dia ela foi muito ruim na atividade, mas esse dia ela não comeu. Ela estava enjoada, ela não gostou do alimento, ela tem uma restrição alimentar de textura, seja o que for. Então, ela não comeu, ela estava com fome. Ninguém trabalha feliz com fome, ninguém vai bem em atividade com fome. E aí, esse registro ajuda muito. E é uma coisa simples, assim, de fazer. Então, tem que cobrar o pai fazer esse registro. E se você manda um registro estruturado, é muito mais fácil ele fazer do que ele só escrever. Então, não adianta falar assim, escreve todo dia como que foi o dia. Ele vai ter preguiça. Preencher é muito, muito mais fácil, sabe? Ótimo, ótimo, Joyce. Acho que é importante esse destaque, né? Porque a gente tem ouvido muitos relatos, a gente tem muitos profissionais da saúde aqui acompanhando com a gente, né? Os nossos coordenadores de saúde das APAES têm relatado bastante isso, né? Da necessidade do envolvimento da família e que, de certa forma, esse contexto tão complexo também da pandemia, talvez esse seja um ganho que precisa ser mantido pós-pandemia, né? Um papel mais ativo, talvez um planejamento mais que envolva também uma etapa de casa, né, que a família possa desempenhar. Mas antes de você compartilhar a tela aí, Joyce, que eu acho importante você aprofundar um pouco essa questão dos gráficos, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão também da tecnologia, né? O uso de tecnologia ainda, a gente engatinha um pouco, como você bem mencionou no início, né? A gente no Brasil ainda engatinha um pouco nessa questão. Fora do Brasil, a gente tem algumas experiências até mais avançadas, né? Mas o processo de pandemia e todas as ações aí de enfrentamento fizeram com que a gente também acelerasse um pouco algumas questões, né? De internet. Esse momento nosso também, ele é um momento que acaba acelerando por conta da própria pandemia, né? O nosso painel aqui virtual pela internet, né? É um momento que surgiu aqui como demanda da pandemia e veio para ficar, né? Como é que você tem visto, falando até especificamente do Jade, mas da tua vivência aí como profissional, como é que você tem entendido a questão da tecnologia nesse contexto de pandemia? Assim? Isso tem facilitado de fato o acesso ou o próprio sistema, a própria situação tão complexa, né, da pandemia também não facilita muito as coisas? Uhum. Então, como você disse, a pandemia acelerou tudo. Então, tudo que a gente tinha, assim, de ensino à distância, de terapia à distância, igual eu falei, né? O Conselho Federal de Psicologia estava começando a validar a plataforma de teleatendimento e teve que correr contra o tempo. Então, por um lado muito grande, veio para acelerar. Então, tirou a gente da zona de conforto.
Então, a maioria dos países já tinham acesso, já faziam esse atendimento, esse teleatendimento, já tinha muito mais facilitado, e veio que tirar um pouco a gente da zona de conforto de falar, olha, lá eles tá tudo indo, então atendimento médico por chamada de vídeo lá já ocorria, e agora a gente coloca aqui numa situação de pandemia que a gente não pode ter contato social, né, distanciamento social. Então acelerou principalmente o investimento nessas tecnologias. Mas, por outro lado, teve um pouco de queda no acesso. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas, então, corte de gasto, primeira coisa que corta vai lá, a conta de internet. Então, ficou nessa dualidade. Então, acho por isso a importância, né, de, ainda que a pessoa não consiga fazer atendimento semanal, atendimento quinzenal que seja, então, ou orienta ela a comprar um pacote de internet para o celular que não desconta o WhatsApp, você faz por chamada de vídeo do WhatsApp. Então, assim, a gente se adequar muito também à realidade das famílias, porque a gente lida com famílias muito diferentes. Então, acho que acelerou muito no contexto macro de indústria, de investimento, mas deu uma desacelerada em questão de acesso também, né? Mas muitas pessoas que tinham muito preconceito, digamos assim, em tecnologia, tiveram que abrir mão. Então, você não vai deixar de fazer atendimento, você não vai deixar de prestar, né, assistência para o seu filho, porque você tem preconceito com tecnologia, porque você não quer expor a tecnologia demais, ou você acha que é um serviço de baixa qualidade. É um serviço de qualidade igual presencial, só que sem o contato. E não está tendo contato porque a gente está restrito. Então, acho que acabou um pouco também com essa restrição que vinha muito da percepção das pessoas e profissionais. Meio que na marra, mas veio, assim, as pessoas começam a ver que tem muitos benefícios, né? Tem empresas que estão adotando o teleatendimento e pretendem deixar o teleatendimento disponível depois, pós-pandemia. Tá ótimo, Joyce. Acho que você pode compartilhar, e você falou que ia entrar um pouco na parte dos gráficos, né? Uhum. Enquanto a gente vai recebendo aqui algumas perguntas aqui pelo Zap, depois a gente faz uma rodada aí de perguntas aqui do nosso chat. Sim. Deixa eu só... Apareceu para vocês? Ou não? Sim. Sim? Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o jogo em si. A tela inicial, acho que todo mundo já conhece, tem as 6 categorias, só que a tela inicial mudou um pouco, eu não consegui printar para colocar nessa apresentação. Agora ele conta com o jogo da memória. Então é o mesmo, o JAD anterior, mas em forma de jogo da memória, com todas as figuras viradas. Então tornou o aplicativo, né, um pouco mais desafiador para as crianças. Mas aí tem uma indicação de uso desse jogo da memória. Se a criança joga por associação, que é a outra forma, que é essa forma clássica do JAD, de ir combinando as coisas, e você vê que ela tem muita dificuldade, lá no gráfico na frente que eu falo sobre a atenção é um pré-requisito para a memória. Então, ela não tem uma boa memória se ela não tem uma boa atenção. Só vai para a memória o que a gente consegue perceber. Então, não vai ser recomendado para essa criança jogar o jogo da memória inicialmente, vai ser por associação. Por isso que a gente não tirou, né, essa forma de associação. São para crianças mais novas, com uma capacidade cognitiva mais preservada, digamos assim, que não tenham tanto prejuízo. E aí, dentro de cada categoria são divididos em nível de dificuldade. Deixa eu só diminuir aqui. Isso. Dentro de cada categoria, as atividades são divididas em nível de dificuldade. E eles só são desbloqueados de acordo com o desempenho da criança. Eu não lembro exatamente agora, acho que o Ronaldo pode falar melhor, a porcentagem de sucesso que a criança tem que ter dentro de cada categoria para ela passar para a próxima. Mas se ela não aprende aquela habilidade, ela não é passada forçadamente para a próxima, né? Não ignora o desempenho dela. Então, ela tem que ter um nível de sucesso para ela passar para a próxima tarefa, porque o jogo vai ficando mais difícil. Então, ela não pode passar assim. E a gente começa o jogo por associações simples. Então, a gente está ensinando aqui a criança a aprendizagem sem erros. Por que aprendizagem sem erros? A gente quer primeiro ensinar a tarefa para a criança, então que ela aprenda o que a tarefa está demandando. Só que para ela aprender uma tarefa nova, se ela tiver uma taxa de sucesso muito baixa, ela não vai se interessar pela tarefa, porque ela nunca acerta, né? Começa uma tarefa nova, é igual aprender a dirigir.
A gente aprende a dirigir, a gente acha que a gente não vai conseguir aprender a dirigir porque é muito difícil, é muita coisa, a gente logo pensa em desistir. Então, o JAD ele começa por aprendizagem sem erros. Não tem como a criança errar, é combinar a figura de cima com a figura de baixo. Então, primeiro ela tem que clicar na de cima, depois na de baixo. E a gente treina essa aprendizagem sem erros. Óbvio que tem como ela clicar fora da tela, a gente tem até um gráfico que mostra disso. Isso. Mas, enquanto tarefa para ela aprender, não tem como ter erro. Depois a gente vai para a associação de pares. Então, combinar duas figuras iguais. Primeiro duplo, depois triplo, depois quádruplo. A gente está treinando a atenção. Por enquanto, tá tudo junto lá no gráfico de atenção, mas daqui a um tempo vai vir gráfico separado para os 3 tipos de atenção lá na plataforma. Então, a gente vai conseguir fazer uma análise ainda mais detalhada. Tá, ela tem dificuldade de atenção, mas qual tipo de atenção? Atenção dividida, atenção alternada, né? Fica mais claro para a gente ver isso. Isso já está quase saindo do forno. Mas aqui a gente está treinando a atenção, então ela tem que ver. É tudo doce, por exemplo, nessa aqui. Então, não está treinando categoria como na próxima. E aí isso é muito também do método da psicologia comportamental, que é o número 1, né, o ABA. Então, o pareamento de figuras. Então, ela tem que fazer esse pareamento, esse reconhecimento. A gente treina a atenção a partir desse pareamento. Depois a gente passa para as tarefas mais difíceis, que são de completar figuras. Não tem esse nome no jogo, né? É o nome científico que a gente usa, digamos assim. Então, o completar figuras, o que que é? Ela tem que, em algumas tarefas, como por exemplo nessa aqui de cupcake, olhar os elementos fundamentais dessa figura. Então, o porta-cupcake tem uma textura, né? Ele não é liso, tem uma cereja em cima, então ela tem que observar cada detalhe e usar esse raciocínio visoespacial de identificar os elementos e combinar com a figura de baixo. O outro ainda é um pouco mais difícil, então ela tem que enxergar a sombra, né? Então esse raciocínio assim de o contorno sem o preenchimento de todos os detalhes. E aí parece muito simples, mas algumas crianças têm muita dificuldade. Quando a gente coloca crianças com idade muito baixa, mais dificuldade ainda, né, de fazer a tarefa. Então a gente começa a treinar esse raciocínio de abstrair mesmo, nessa aqui de baixo, algumas informações e enxergar só o sombreado. A gente tem as tarefas de percepção visual, então é aquela que eu até dei o exemplo, tem uma forma geométrica aqui, e embaixo várias figuras, e ela tem que ter essa percepção de que uma bola é um círculo, então não é um dado, não é um ônibus, é a bola, e aqui embaixo a mesma coisa, e aí vem a dificuldade da criança, a gente colocou um dado aqui em 3D, e com a forma geométrica simples, então ela tem que abstrair que aqui está em 3D, entender que é uma figura quadrada, né, interpretar essa forma, conseguir abstrair, interpretar a forma e fazer a combinação da figura. E aí vocês conseguem ver que cada tarefa treina uma coisa, e aí é isso que a gente vê lá. Então, quando a gente coloca lá que ela vai jogar a categoria de formas, e a gente vê que ela tem um desempenho muito ruim em formas, é isso que eu falo. Vai treinar outras tarefas, ou o pai vai fornecer uma mediação nessas tarefas aqui, ó, que treinam a percepção. Então, a percepção é muito treinada também na categoria de formas geométricas lá do JAD. Então, a orientação direcionada. Então, a gente precisa conhecer o jogo para saber a orientação que vai ser dada, sabe? Conhecer o que cada tarefa exige. E essa que eu acho que é uma das mais difíceis, que é raciocínio e conceituação. A criança tem que compreender padrões, fazer um raciocínio lógico, não verbal, e integrar e sintetizar informações visuais. Então, compreender um padrão aqui. O que a gente leva na cesta? Tudo, exceto a gelatina que talvez vai derramar. Mas, geralmente, o padrão é levar a maçã na cesta. Então, ela tem que compreender esse padrão e fazer esse raciocínio lógico em uma tarefa só. A próxima, que é o alimento, né? O alimento do animal. Então, um padrão. Cachorro não come osso, mas é o que é conhecido, né? A gente também não fica alimentando um rato com queijo, mas é o padrão que é conhecido. Então, esse raciocínio lógico de combinar o padrão alimentar de cada animal. E essa aqui que eu gosto muito de usar com a criança, até quando a criança tem uma restrição alimentar. Então, por exemplo, uma criança que não come alface porque é verde. E aí, nessa hora aqui, a gente faz toda uma intervenção também de inserir alimentos no cardápio dessa criança, de fazer a combinação. É pão com manteiga, alface com tomate, arroz com feijão, leite com café. Ah, ó, é alface, você não come. Tá vendo? Ele combina com tomate. Um dia, se a gente combinar com tomate, você consegue provar? Não é porque é verde, porque é ruim. E aí você faz toda uma intervenção extra, né? Você pode orientar o pai a fazer essa intervenção extra usando o jogo também.
E aqui a parte de memória auditiva. Então, você clica na figura de cima, né, que tem um ícone só, e ela faz um som. Aqui não está com som porque não é um vídeo, é só um print. Se sair um latido, ele tem que evocar informações de memória auditiva de que um cachorro late. E aí combina com o cachorro. Com o passarinho a mesma coisa. E o peixe também, acho que faz vários sonzinhos de água, né? E aí ele tem que combinar com o peixe. E na tarefa de memória, no modo de memória, que é o modo novo do JAD, isso vai ter da mesma forma. Então, a gente combina lá a memória visual com a memória auditiva. É uma tarefa muito complexa. Então, quando perguntam assim, qual a idade do JAD? A gente não coloca a idade, justamente porque a gente pensa que o JAD foi feito para crianças autistas e existem vários níveis de prejuízo. Qualquer criança pode jogar. Criança com síndrome de Down, criança com qualquer outra síndrome. E aí, quando a gente coloca que crianças com prejuízo não seguem a idade cronológica com a idade mental, a gente não pode colocar uma idade que restringe, então é até 17 anos. Tem pessoas de 25 anos que vão ter muita dificuldade em memória. Tem pessoas que sofrem AVC, que ficam com dificuldade em memória e podem usar o JAD. Então, era uma pessoa saudável e passa a utilizar o JAD. E aí, qual a idade mínima de se utilizar o JAD? Como a gente colocou lá na Associação Americana de Pediatria, a partir de 1 ano, porque até 1 ano, né, até 18 meses, na verdade, né, 1 ano e meio não é recomendado nenhum tipo de tela. Então, a gente tem a tarefa de cores, por exemplo, essa aqui também, né, de números, que você ensina a criança a contar. Então, uma criança de 3 anos, 4 anos que está aprendendo a contar, pode utilizar o JAD. Uma criança de 2 anos que está aprendendo as cores, pode utilizar o JAD. Então, você escolhe qual tarefa você vai querer fazer. Se você vai querer colocar lá só ensinar as cores, só vou utilizar o JAD para ensinar cores para o meu filho, não enquanto terapeuta, você pode utilizar. Então, a gente coloca essa idade com a recomendação da Associação Americana de Pediatria, lembrando que lá é tela passiva, não é ativa, e a idade máxima a gente não coloca por conta de ser um jogo terapêutico utilizado de forma lúdica. Aí a gente entra nas tarefas da categoria de números. Toda a categoria de números, ela treina flexibilidade mental. Tudo. Então, toda vez que você abrir lá o gráfico detalhado tiver números, você já sabe que é flexibilidade mental. O que é flexibilidade mental? É você entender que existem 2 caminhos ou mais para fazer uma determinada tarefa e você faz as duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso fazer um caminho para chegar na minha escola e também posso fazer outro. E você entende qual é mais curto, e aí você opta por aquele. Então, eu posso montar um cubo mágico de um jeito, mas eu posso montar de outro, e aí você faz a mesma coisa. A flexibilidade mental é uma habilidade que vem muito em déficit no autismo, principalmente, porque as crianças gostam de rotina, né? E também em crianças com TDAH. Crianças com TDAH, por ter um pensamento muito impulsivo, não conseguem parar e pensar que existem duas formas de fazer aquela tarefa. Ela já vai na primeira opção. Não dá tempo de pensar que tem a segunda opção. Até por uma limitação mesmo, né, cognitiva. E aqui a gente ensina a flexibilidade mental de um modo muito, muito simples, que é contar de 2 formas. Então, na figura de cima, eu estou contando até 5 com a mão. E na figura de baixo é um número 5, o algoritmo. E embaixo a mesma coisa. Então, tem 5 sols. E aqui tem o número 5. Então, você está ensinando ela a contar de forma diferente, utilizando a flexibilidade. Tem como representar o número 1 com um laço. Tem como representar o número 1 com o algoritmo 1. Você começa a ensinar essa criança desde pequena. E aí a gente entra nos relatórios, né? Então, cada relatório diz uma coisa, vão ter relatórios novos, então a gente vai precisar de novas orientações, apesar de que ele vai vir com uma explicação bem, bem detalhada, vai ajudar bastante, mas os que a gente tem por enquanto. Então, a média de acerto por erros. Isso aqui é o desempenho da criança de forma geral. Ela erra muito, ela erra pouco. Tem um dia que ela só erra aqui, ó. Então, entre agosto e setembro ela jogou, olha, dia 5 de setembro, tanto que ela errou. Ela chegou numa tarefa difícil, que ela não consegue fazer, e ela estava sem mediação. Na verdade, isso aqui é acertos por erro, então ela acertou muito. Essa aqui é o exemplo, é outro exemplo, né? Esse dia aqui não foi a criança que jogou. Olha o desempenho dela, como que vem. E aí, do nada, tem esse salto, e do nada o salto de novo, ou outra criança jogou, ou o pai jogou, ou foi mediação demais, alguma coisa esse gráfico indica que tem de errado. E aí, se a gente pede lá o registro para o pai, igual eu falei,
A gente consegue saber, sabe, o que aconteceu nesse dia 5 de setembro que essa criança teve esse desempenho tão bom. Ela ela passou da categoria de alimentos para a categoria de números lá na associação de figuras, sabe, aprendizagem sem erro ou não. E aí, quando a gente clica nesse explorar aqui embaixo, a gente vai e chega no gráfico detalhado. Então, essa criança de 1.654 tentativas acertou 1.044 vezes. E a gente consegue ver aqui embaixo quais as formas. Agora, letras e números vêm separados nos gráficos novos, aqui ainda está junto. Então, ela tem muito mais facilidade em letras e números e cores. Por que isso aqui? São tarefas muito visuais, então são tarefas mais simples, tanto cores quanto letras e números. Lembra que eu falei, você pode ensinar crianças muito pequenas a cor e número. Então você vai ter um rendimento muito bom, nessas duas tarefas. E aí, qual a orientação para essa criança? Olha, pai, aqui em formas, aqui em animais, que tem um padrão de raciocínio muito mais difícil, essa criança está com mais dificuldade. Então, oferece uma mediação aqui, vê qual tarefa ela tem dificuldade, faz um inquérito aqui de formas. Meu filho, lembra quando a gente estava brincando com bola? Qual o formato da bola? Ela quica. Então, fazer essa mediação nessas tarefas aqui, que são mais complexas no jogo por si só. Média de tempo de primeiro toque. Essa média de tempo de primeiro toque é quando aparece o jogo para a criança, aparece a primeira tarefa, e quanto tempo ela demora para encostar na primeira, não é as duas, né, de passar de fase. A gente avalia a impulsividade. Então, essa criança está querendo fugir do jogo, então ela joga muito rápido naquele dia, se antes ela não jogava. Essa criança é muito impulsiva, então ela demora pouquíssimo tempo para responder, e a gente vê que essa criança ela tem um tempo de 7,7 segundos, né? Aqui é de 3, então varia, ó, a média de tempo dela é de 5 segundos. Então ela tem uma média de tempo bom, que ela olha o que a tarefa está exigindo e responde. Agora imagina uma criança que tem 1 segundo de tempo de resposta. Essa criança ela não consegue se controlar nem por 1 segundo, ela já responde a tarefa. Então, começar a trabalhar a impulsividade dessa criança. E aqui é a mesma coisa, se a gente olha que o tempo dela é menor em formas, ela tem mais facilidade em formas, né? Ou ela acha uma tarefa muito fácil, muito chata, e ela já clica logo para pular. Média de tempo por fase. A gente vê o desempenho e a motivação dessa criança. Então, quanto tempo ela passou naquela fase? É uma fase que ela tem dificuldade, ela vai passar mais tempo. É uma fase que ela tem facilidade, ela vai passar menos tempo. Então, quanto tempo ela gasta lá naquela fase? E aquela fase que eu digo é aquela que fica o cadeadinho e aí troca, né? Então, se é lá no final do jogo, ela está no final da categoria de alimentos, ela gasta mais tempo, então começa a chegar aqui no final do gráfico, ela gasta mais tempo. Então, 46 segundos é porque ela chegou numa tarefa difícil. E o normal é o gráfico subir. Então, no início, se a tarefa é muito fácil, essa criança tem que gastar menos tempo, porque a tarefa está exigindo uma coisa que ela sabe, está ensinando a primeira coisa, ela sabe já fazer essa combinação. Quando chega lá naquelas tarefas mais difíceis, igual eu mostrei de raciocínio e conceituação, ela tem que gastar mais tempo. Se ela não gasta mais tempo, essa criança que está jogando, ela está entendendo o que a tarefa está pedindo, ou ela está só clicando e está indo pelo acaso, sabe? Então, o normal desse gráfico é subir realmente, não é descer. E aqui desce, então pode descer porque a gente pode pular de categoria. Estava jogando alimentos, começou a jogar cores, e aí volta a gastar menos tempo. Então a gente consegue ver isso. Desistência. Esse gráfico aqui é o gráfico que mais fácil de avaliar de todos, e se a gente tem aquele registro que eu falei do pai, se torna mais fácil ainda. Então, ela tentou jogar, ela saiu do jogo sem terminar aquela fase. Por quê? É uma fase que ela sempre erra? Era um dia que ela não queria jogar e o pai insistiu, fez a negociação e mesmo assim a criança não jogou? Então, se ela tem um padrão muito alto de desistência, qual o nível de motivação, de resiliência dessa criança? Então, é de encaminhar para a terapia, de começar a trabalhar essa motivação, essa autoestima fora, né, da PAI até em atendimento ou dentro da PAI com qualquer outra tarefa que treine a motivação, porque ela desiste muito. E aí você compara o período atual ao período anterior, você está surtindo efeito, você oferece uma mediação para essa criança não desistir, né? A gente não pode deixar a criança sempre que ela quiser desistir da tarefa aí. E aí a gente vai ver que ela desiste muito de letras e números. Lembra que eu falei, letras e números para crianças pequenas.
Se ela desiste sempre de letras e números, ela tem 10 anos, é porque a tarefa é besta para ela, não quer jogar. Então, essa criança não precisa jogar essa tarefa de letras e números. Coloca ela para jogar a tarefa de letras e números no modo de memória, não do modo de pareamento, né? De assimilação de figuras combinação. E aí a gente vai ver se ela tem um rendimento melhor. Lá na plataforma agora, posso até abrir aqui depois, você escolhe se você quer ver os gráficos da criança jogando no modo jogo de memória ou no modo de pareamento. Se no modo de pareamento ela desiste muito de letras e números, no modo de memória ela não desiste, é porque a tarefa estava fácil. Você já consegue ver isso. Vendo isso, você já consegue planejar que a intervenção dessa criança não pode se basear em tarefas fáceis, porque ela não vai fazer. Vai chegar um momento que ela não vai querer fazer realmente. Toques fora de contexto. Esse aqui são aqueles movimentos que eu, falei para fugir da tarefa. Então, se a gente coloca uma criança autista, ela tem movimentos repetitivos, estereotipias. Se é um dia que o pai colocou lá no registro que ela está com estereotipia, ela vai ficar tocando na tela o tempo inteiro. Vai ter um salto de toques fora de contexto. Essa criança deu 1.471 toques fora de contexto. A maior parte não de cores. Pode ser porque é fácil, pode ser porque ela tem uma sensibilidade à cor do jogo, ela não gosta de coisas muito coloridas, e a tarefa de cores é o que mais tem, né? Demanda de tarefas coloridas. Pode ser qualquer uma dessas coisas, e aí você vai, depende do registro, do relato do pai, de como que é essa tarefa. Então, movimentos ou repetitivos de estereotipia ou fuga esquiva. Então, ela se depara com uma tarefa que ela não gosta, e ela clica em qualquer lugar para ver se vai pular, se vai sair da tarefa, para ela seguir o jogo, porque aquilo ali está muito chato. E média de toques até a conclusão. Então, avalia a evolução e o desempenho da criança. Então, esse gráfico, ao contrário do outro que tem que subir, esse aqui tem que descer. Ela tem que passar a errar menos, então ela tem que precisar de menos toques para concluir a tarefa. E dessa criança é o que acontece, né? Ela oscila até aqui, ela volta a ter uma subida, mas ela vai tendo uma queda. Então, ela não pode lá ficar tentando e ir por tentativa e erro passar da tarefa. Se os toques são muito altos, então ela está indo por tentativa e erro. Ela combina, até passar. E aí a gente vai ver aquilo lá por média de tempo por fase. Se ela passa muito tempo numa fase, no dia 6 de agosto, se ela tem muitos toques até a conclusão, no dia 6 de agosto, ela passou de fase por tentativa e erro, ela não aprendeu a tarefa. E aí a recomendação, pai, a tarefa que ela jogou lá no dia 6 de agosto, volta lá e joga com ele, vê como que ele está jogando, oferece a mediação, porque não está aprendendo aquela habilidade ali, ela não entendeu aquele padrão, sabe? Então, aqui você consegue ver bem isso e a gente depende do relato do pai ou do registro, porque só o gráfico ele também não diz tudo, né? Pode ser um dia que se ele terminasse ia passar um filme, daqui a 5 minutos ele precisava terminar rápido e ele toca desesperadamente até terminar. E acertos seguidos é a evolução de acordo com a dificuldade das atividades. Lembra que eu falei, o aplicativo ele vai aumentando o nível de dificuldade. Então, se ele aumenta o nível de dificuldade, a intenção é que esse gráfico oscile muito, ou que ele mantenha uma curva mais para baixo, mais para cima. Essa criança aqui, ela tem um desempenho muito bom. Ela tem vários acertos seguidos, então o gráfico dela é em ascendente, e um jogo que fica cada vez mais difícil. Então, ela entende. Se até aqui o dia 4 de agosto, ela estava indo bem, né? Até entre aqui o dia 26 e o dia 4, ela estava indo bem. Do nada ela cai, então chegou em uma tarefa que ela está com muita dificuldade. Se continua subindo, ela está entendendo os padrões. Se ela cai um dia e só vai caindo, ou essa criança chegou no limite do que ela aprendeu, e aí você precisa avaliar muito assim. Uma criança de 4 anos de idade não vai entender aquele raciocínio lógico lá da tarefa de raciocínio visoespacial e das outras. Então, continuar tentando isso com essa criança não é muito ideal, porque você vai acabar com a motivação dessa criança, né? Então, transforma o jogo em jogo da memória, sabe? Coloca ela no modo jogo da memória e coloca ela para jogar o jogo do início, até chegar nessa parte aqui de novo. Então, não é toda criança que vai conseguir zerar o Jade, ele tem 800 fases em pareamento e mais 800 fases em jogo da memória. Não é toda criança que vai jogar até o final. Então, você consegue avaliar aqui, essa criança vai até isso, até esse ponto.
Se é uma tarefa que, para a idade dela, ela deveria saber, você entra com a mediação. Se é uma tarefa que, para a idade dela, ela não aprende realmente, então o nível cognitivo, o cérebro dela não está pronto para aprender, você vai para o jogo da memória porque a atenção dela já está muito boa no JAD. Então, você transforma o jogo da memória até um dia ela conseguir fazer essa tarefa. E média de erros repetidos. Então, essa criança aqui tem um erro repetido. A tarefa que ela não sabe, você oferece mediação, ela entendeu o que a tarefa exige. No outro dia ela vai jogar, ela faz o mesmo erro? Ela não, sua mediação funcionou ali no momento, mas ela não entendeu o padrão, sabe? Então, tem que oferecer de novo a mediação. E aí, se ela não consegue entender, então vamos lá, flexibilidade mental, formas de contar. Ela não conseguiu entender aquela tarefa lá que tem um laço número 1, duas bolas número 2. O que que você vai fazer? Vai tirar do JAD, vai colocar no nível concreto. Se tem lá uma maçã número 1, você vai pegar uma maçã e mostrar para ela. Então, mostrar para ela o concreto, porque o abstrato ali, a imagem, ela não está indo. Então, olha, mostra um dedinho, e aí faz a criança fazer um com o dedo. É uma maçã. Duas maçãs, faz dois com o dedo, tá vendo? Uma maçã para um dedo, outra maçã para um dedo, duas maçãs. Então, é uma mediação extra fora do JAD. Então, é de acordo com o nível de dificuldade dessa criança, você passa para o concreto daquela atividade. Se é uma atividade de sombreamento, né, igual aquela lá de percepção, tem um gato e embaixo a sombra do gato. Imprime a figura do gato, recorta o gato, imprime a sombra do gato e mostra para ela que um encaixa em cima do outro. Então, de novo, uma tarefa concreta a partir de uma dificuldade que a gente viu no gráfico. Então, a gente não precisa também só usar o que o gráfico nos mostra para adequar ao JAD, a gente adequa também para várias outras tarefas. Então, ela vai lá e treina o sombreamento daquela figura e ela vai treinar a percepção e ela não vai mais cometer esses erros repetidos aqui. E o gráfico indica isso. Se clicar aqui no explorar, então vai mostrar, né, qual a tarefa e o erro que ela está tendo. E é isso. E aí, quando tiver os novos gráficos, ele vai ser bem mais detalhado do que esses. Vão ser gráficos de habilidades cognitivas realmente, acho que vai ser ainda mais fácil para a gente. Esses ainda vão estar disponíveis, mas vai ter, por exemplo, um lá de atenção, então vai ser mais fácil de propor tarefas de atenção para esse pai, para essa criança. Mas por aqui a gente já consegue ter várias informações boas para se trabalhar. E esses gráficos podem ser mostrados ao pai. Então, igual você falou lá, como motivar o pai a envolver o pai nesse tratamento. Mostrar, olha, pai, aqui era antes de você ter a mediação, aqui foi com a mediação, olha como o rendimento do seu filho aumentou. Então, olha como que está sendo eficaz esse tratamento em casa, com as orientações que eu estou te dando e você aplicar direitinho. Antes ele não conseguia fazer essa tarefa, agora ele consegue fazer a tarefa. Antes ele errava muito, agora ele não erra. Antes ele não conseguia controlar a impulsividade. Se você soltasse, ele atravessava a rua, entrava na frente do ônibus. E agora a gente está treinando aqui a impulsividade de um jogo para depois passar para outras tarefas, sabe? Então, tudo isso ajuda também a gente mostrar ao pai o nosso serviço, o nosso trabalho. Muito, muito bom, Joyce. Obrigado por mais essa etapa aí, né? Eu acho que essa posição dos gráficos só mostra a quantidade de informações, né, que o profissional pode ter na utilização da tarefa, né? Esclarecendo algumas questões antes da gente, tem muita pergunta aqui, Joyce, no chat para a gente conversar. Sim. Só reforçando que a Federação das APAES tem uma parceria com o JAD desde o ano passado, né? Então, nós temos aí 31 APAES que aderiram à plataforma. Então, essa plataforma está disponível para todos, né? Essas instituições. A gente sentiu, inclusive, a necessidade, né, Joyce e Ronaldo, de fazer um pouco esse painel com esse tema da tecnologia e falar um pouco do JAD, justamente porque eu acho que é um momento muito propício da gente potencializar isso, né, tendo em vista todas as restrições aí de atendimento presencial que a gente está vivenciando, né? Então, pensamos que o JAD e essas tecnologias podem ser alternativas, né, válidas para auxiliar o nosso trabalho aí no dia a dia. Já te passando, Joyce, uma pergunta aqui, deixa eu só checar o nome para não cometer
Primeiro, falando da questão da Fabiola, aqui da Pai da Serra, está perguntando sobre a questão de baixar o aplicativo. Essa eu tomo a liberdade, eu mesmo já respondo, Joyce. O aplicativo ele é gratuito, Ronaldo e Joyce me corrijam aí se eu estiver equivocado. O aplicativo é gratuito, qualquer um pode baixar lá nas lojas, né, de aplicativos, porém, como um jogo, né? Porém, esse uso todo terapêutico, né, para o profissional ter acesso a esses relatórios todos, aí só com relacionamento, que é isso que nós temos, né, que está disponível aí, os logins de acesso, para que todos possam ter acesso a esse mundo de informações aí dos gráficos, né, do lado mais terapêutico. Eu tenho uma pergunta, Joyce, da Lilian. Quais profissionais poderiam utilizar a ferramenta? Se é só o pessoal da área clínica ou se o pedagógico também pode usar? O pedagógico também, com certeza, porque, como eu falei lá, ele ensina a contar, ele ensina letras. Então, ele ensina letra de forma, letra cursiva. Então, você não precisa focar o tratamento, o uso do JAD para a área cognitiva, por exemplo. Com esses gráficos que eu mostrei aqui, obviamente depois vão vir os gráficos mais voltados para a área cognitiva, igual eu falei, de atenção. Mas esses gráficos aqui, por exemplo, fala sobre desistência, fala sobre impulsividade, fala sobre o tempo que a criança consegue ficar numa tarefa. Então, se ela consegue ficar uma tarefa só, ela consegue ficar 1 minuto focando naquilo, você não vai passar questões muito grandes para essa criança na escola, ela não vai conseguir fazer, ela não vai chegar no final. Se você não vai passar também questões muito fáceis que ela responde no impulso e pula. Então, você consegue fazer essa análise também para a área pedagógica e utilizar com crianças que estão sendo alfabetizadas, né? Ensinar números, ensinar letras, ensinar a contar, ensinar a identificar as cores. Então, eu acho que o JAD pode ser tanto utilizado para alfabetização, por exemplo, quanto para tratamento de crianças com algum prejuízo cognitivo. O que aumenta muito o alcance, né, Joyce, da Sim. possibilidade, né, de utilização, né? É muito direcionamento da análise que você vai fazer do dado que ele te dá. Então, é também a capacidade que você tem de fazer essa análise. Se você tem a capacidade de fazer análise pedagógica, clínica e neuropsicológica, perfeito. Se você não tem, você não vai deixar de usar por isso. Você vai usar a partir da sua análise. Ótimo. Então, outra pergunta aqui também, aliás, é uma colocação do que você disse, só para reforçar, embora ele tenha aí nascido como um aplicativo voltado para o autismo, mas ele tem uma atuação hoje já muito ampla, né? Inclusive com outras questões neurocognitivas, né? A doutora Maria de Mello reforça isso aqui, né? Sim. Uhum. Ele foi feito para crianças autistas porque o Ronaldo é pai de uma criança autista e o Ronaldo que idealizou o jogo, né? Então ficou autismo por conta disso e ele é conhecido por isso. Mas por que ele foi pensado para o autismo? Porque a gente tomou cuidado no planejamento do aplicativo de várias questões restritas ao autista. Então, o autista se incomoda com som, então a gente coloca lá a opção de desligar o som. O autista tem movimentos de estereotipias, então aquele gráfico lá de toques fora de contexto foi pensado especificamente para isso, o que não limita outra criança a usar. Então, ele foi idealizado por isso, mas qualquer criança pode jogar realmente. Agora, enquanto vou pedindo ao pessoal que pode ir participando aí pelo chat, né, outras perguntas, outras questões. Agora, Joyce, dentro dessa vivência né, vamos falar do JAD como um aplicativo e essa tecnologia, mas não só ela, assim. Como é que vocês veem, qual a principal dificuldade que vocês têm visualizado na aplicação desse jogo como uma ferramenta terapêutica, assim, que você pudesse dialogar com a gente? Qual a principal dificuldade e como a gente poderia superá-la, assim, nesse dia a dia? E aí, de novo, né, se esse contexto da pandemia, se isso influenciou um pouco o andamento nessas experiências todas que vocês têm, né? Não só com as APAES, mas de um modo geral. A maior dificuldade, a gente tem duas assim, dificuldades muito grandes. Uma dificuldade é meio que um preconceito com os gráficos. Então, os profissionais não gostam muito de, mas essas tarefas eu faço em casa. Essas tarefas, por exemplo, de atenção de combinar. Eu imprimo, recorto, plastifico e a criança faz. Tá, e a avaliação dos gráficos você vai fazer manualmente? Não, aí ela fala, eu faço uma avaliação apenas qualitativa.
ótimo, você faz uma avaliação qualitativa, mas é uma avaliação que deixa passar muitas informações. Então, se a gente tem a plataforma, por que não usar? Se essa informação vai vir de qualidade, por que não usar? E aí é muito de uma disposição Você desse me viu profissional, e é muito uma disposição desse profissional de fazer essa análise qualitativa a partir do quantitativo. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem. Esse preconceito de, eu não preciso de um aplicativo avaliando o meu trabalho, por exemplo, porque o JAD pode ser utilizado só para avaliação. Você faz lá um protocolo para treinar a atenção com essa criança, depois utiliza o JAD antes, utiliza o JAD depois do protocolo e vê se a atenção melhorou. Então, né, esse medo também de ele vai estar avaliando o meu trabalho, ele não avalia da forma adequada, a tarefa é diferente, tá, mas se está avaliando que não está sendo adequado, você pode, né, fazer a manutenção do seu trabalho, você não vai ficar tentando o resto da vida e a criança não tendo resultado. E a outra dificuldade vem muito forte também agora na pandemia. Os pais estão exaustos. Pensa um pai que tem 3 filhos, um é autista, ou 3 filhos autistas. 3 tarefas de escola diferentes. 3 psicólogos diferentes, 3 fonos diferentes, 3 terapeutas ocupacionais diferentes. É um pai só, são 2 pais para fazer tudo isso. E aí o pai vai e fala assim, aqui é o Jade. E ele vai lá e vê que o Jade a criança joga sozinha. E aí ele coloca a criança para jogar sozinha, sem a mediação que você teve todo o esforço de fazer. Então essa é a dificuldade, assim, de conscientizar o pai de que a criança pode jogar sozinha. E se o seu filho não tem dificuldade, ele vai jogar sozinho, mas minimamente uma supervisão você precisa dar ali para ver se ele vai ter dificuldade. Então, essa outra dificuldade é a conscientização dos pais que o jogo foi planejado para a criança jogar sozinha, de forma autônoma. Ele é capaz de jogar sozinho, porque ele mostra lá quando a criança acerta, quando a criança não acerta, ele trava, mas ele pode ser potencializado com a mediação do pai. Então, essa é outra dificuldade, assim, de baixar e entregar o celular para o filho, deixa o filho jogar quanto tempo quiser, enquanto quiser, sem oferecer ajuda. Vai chegar lá numa tarefa que ele não consegue passar e nunca mais vai querer olhar para o Jade. Então, aconteceria se o pai participasse ativamente. Então, são essas duas dificuldades, assim, de profissionais e da família também. Eu acho que isso só reforça também essa importância desse relacionamento com a família, né? A gente tem falado muito disso como uma sequência, né, de sempre do trabalho, mas isso na pandemia, né, para as instituições, isso tem saltado muitos olhos, né? Justamente por essa questão que você traz, Joyce, até da sobrecarga, né? As famílias já estão expostas aí a todo tipo aí de estresse, né? Por conta de tudo que todos nós estamos passando, né? Então, eu acho que é importante você ter chamado a atenção para isso, assim, para esse ajuste, né? Que as instituições precisam tomar esse cuidado para que a gente não também sobrecarregue e perca a finalidade, né? Terapêutica da ferramenta, quando ela vira uma mera distração para a criança, né? Aí, com o tempo, ela vai se perder aí nesse caminho. Agradeço aqui também algumas manifestações, Joyce, parabenizando aí a tua apresentação. A Juliana, lá da Pai de Conceição do Castelo, a Pai de Cariacica também, a Cláudia, a Pai de São Mateus, a Pai que ela é fonoaudióloga, a Pai de Santa Maria de Jetibá também, parabenizando aí pela fala, né? Tem uma pergunta aqui da Pai de Cariacica, se tem protocolo ou manual para análise dos gráficos. Não tem protocolo ou manual, a gente está vendo de fazer esse... não, Ronaldo falou que tem manual, sim. A gente fez sim. Recentemente a gente fez um, usando até esse material, boa parte desse material seu, e a gente disponibilizou lá no grupo. Aí algumas pessoas pediram, acho que ou passou a mensagem, não viu, acho que no dia não abriu, mas eu estou falando, pessoal, pode me chamar no WhatsApp, quem quiser que eu mando aqui para quem precisar do manual. Basicamente vem em cima desse material que a Joyce apresentou aí hoje. Sim, então tem o manual. Eu lembro até que a gente começou a fazer, né? Acho que quem finalizou foi o Marcos. E protocolo não tem, então vai muito em cima desse manual de você fazer essa análise. Quando os novos gráficos chegarem, os novos gráficos sim vão vir com protocolo para avaliar, né? A gente está planejando de vir até com uma breve descrição já explicando o que aquele gráfico tá. E aí chega agora no início de agosto, né? Até a primeira, segunda semana de agosto chega. Então tem o manual agora nesses gráficos e os próximos gráficos já vêm com uma breve descrição do desempenho dessa criança.
Tá ótimo. Aí, como sugestão até, Joyce e Ronaldo, pode compartilhar com a federação e a gente repassa também Uhum. por e-mail a todas as instituições, né? Tem mais uma pergunta aqui, Joyce, também da Lilian, que quando a gente está falando muito da mediação, né, do papel importante dos pais na mediação, mas quando essa mediação não é possível, seria possível aí usar o aplicativo só mesmo com viés pedagógico de atividades a serem feitas, sem a necessidade da mediação? Como Sim, é que você vê sim. isso? Né, ele foi planejado para a criança jogar de forma autônoma. Então, ele pode ser feito sem a mediação, e quando te voltar aos atendimentos, você vai lá e fazer mediação nas tarefas que você viu. Passou a pandemia, voltaram os atendimentos presenciais, a criança continua jogando de casa, é importante, né? Ela criou o hábito jogando em casa. Então, quando passar a pandemia, não faz ela perder esse hábito, porque é como se você complementasse o que você está fazendo em casa já com um recurso que não precisa de muito planejamento, sabe? Ele está pronto para você, você precisa só analisar. Então, voltou os atendimentos presenciais, a criança joga em casa, a pessoa joga de casa. Chega no consultório, você vê, né? Chega na PAI, você vê que ela tem dificuldade naquilo, você oferece a mediação naquela tarefa. Então, você coloca lá para ela jogar aquela tarefa que ela tem dificuldade e você vai ajudar ela e ela volta para casa e aí joga de novo e você faz essa nova avaliação, né? Então, ela pode sim ser utilizado sem a mediação. A mediação potencializa o efeito terapêutico do JAD, mas a falta de mediação não impede o uso. É muito importante até isso, sabe, Joyce, porque na área da educação especificamente, né, as APAES, as instituições aqui desenvolvem o AE, que é o atendimento educacional especializado no contraturno, né? E nós, nesse momento de pandemia, estamos desenvolvendo justamente atividades não presenciais, né? Então, Uhum. pode entrar aí no rol de possibilidades, né, de análise aí da equipe pedagógica, de cada instituição, a possibilidade de incluir as atividades do JAD nesse circuito aí, caso entenda ser possível, né, dentro da metodologia pedagógica, daquilo que está sendo proposto para o aluno, né? Então, acho que é importante abrir também esse horizonte, né? Uma outra pergunta aqui, Joyce, se os gráficos demonstram os resultados de qual período? Semanal, quinzenal, mensal? Ou pode fazer uma escolha aí? O Ronaldo acabou de responder aqui, de todo o período de uso, último mês, última semana e hoje. Então, tem como você colocar para comparar com o período anterior ou só quando você quer, né? Então, só o de hoje, aí vai tudo carregar de novo só com o desempenho daquele dia. Último mês, vai comparar esse mês com o mês anterior. Então, com uma linha azul, uma linha vermelha. A linha azul é desse mês, de julho, a linha vermelha é do mês de junho, ou desde o início. Aí fica aquele gráfico mais extenso, né? Mostrando desde o início do uso do aplicativo. Então, você escolhe numa abazinha no canto superior direito da tela. Tá ótimo. Joyce, vou pedindo a todos aí, mais uma vez agradecendo, né, a presença de todos, as perguntas e manifestações aqui. Podem ir mandando aí as dúvidas no chat. Mas, Joyce, para a gente poder ir caminhando aqui, quando a gente fala de movimento apaiano, só das APAES, né, e aí se a gente somar também com a AMAES e a Vitória Dal, que são instituições aqui filiadas à federação, nós estamos falando de um universo de quase 10 mil pessoas com deficiência intelectual, autistas atendidas no estado, né? Então, assim, por toda a característica que envolve, não só pela condição diferenciada de cada pessoa, né, com deficiência, enfim, as suas comorbidades, mas também pelas questões de municípios, né, realidades distintas em cada município, realidades distintas das próprias famílias, o contexto socioeconômico, a gente não consegue visualizar no primeiro momento, obviamente, que isso chegue a todos, né? Provavelmente é mais lógico pensar num certo recorte em um público que eu possa iniciar, digamos, esse trabalho e depois ir escalonando ele para ampliando o leque, né? Se a gente fosse fazer esse recorte, você sugeriria a gente direcionar inicialmente ele a qual público? Assim? Não só do ponto de vista da deficiência, mas do ponto de vista do perfil familiar. A gente deveria começar com essas famílias que são mais, que têm mais condições de fazer esse trabalho colaborativo, ou a gente, não, pelo contrário, começa com aquelas que têm mais dificuldade, justamente para que a ferramenta também seja um vínculo. Como é que você sugere essa abordagem? Então,
tem como ser as duas formas que você falou. Então, se a gente fala que o efeito do JAD é potencializado quando tem a mediação, você vai ter ótimos resultados com pais que participam, com pais que, né, são super proativos no tratamento do filho. Só que quando você fala que tem pais que têm muita dificuldade e o JAD é uma plataforma que já vai pronta, então é um jogo que, ainda que o pai não consiga fazer a melhor mediação do mundo, essa criança está tendo tratamento. Então, sabe, é muito filtrar isso assim. Eu tô dando uma coisa meio que de bandeja para esse pai, ele precisa minimamente ter o esforço da mediação e do registro para mim. Então, eu não deixo esse pai que eu tenho muita dificuldade sem atendimento. Então, eu acho que vai muito para esse tipo de família, sabe? Porque você estaria filtrando a família mais participativa do tratamento e meio que excluindo a outra. Então, eu acho que tem que ter muito esse nivelamento, assim. A família que participa muito pode usar o JAD? Pode, mas foca muito na família que tem muita dificuldade. Então, uma família lá o pai tem um celular e não tem nenhum recurso pedagógico. O JAD é perfeito para essa família. Você não precisa ficar solicitando que essa família compre brinquedos pedagógicos, faça brinquedos pedagógicos, faça massinha de trigo para treinar movimentos finos, sabe? Você coloca ela para treinar movimentos finos clicando no jogo. Então, eu acho que é muito importante para essas famílias, assim, que têm essa dificuldade, até a dificuldade de conseguir prender a atenção do filho, porque você está dando um celular para o seu filho, você não está dando um papel, uma caneta, você está dando um celular. Então, essa família que tem muita dificuldade de prender a atenção do filho, você vai e orienta ela a utilizar o JAD, mas também com outra tarefa. Então, é como se fosse meio que uma recompensa. Então, acho que esse recorte seria para essa tarefa, essa família que tem mais dificuldade de aderir, mais dificuldade de fazer as tarefas em casa, porque é uma tarefa mais fácil, né? É um recurso mais fácil. É muito bom, Joyce. E aí você usa a ferramenta, inclusive, como uma estratégia nesse relacionamento com a família também, né? Por parte da instituição, né? Eu acho que isso também é uma coisa que potencializa, né? E uma coisa, Joyce, queria te ouvir um pouco também sobre isso. Quando a gente lançou lá atrás a plataforma e todas essas ações que a gente tem falado muito esse tempo, sobretudo agora na questão da pandemia, mas é uma lógica constante, né? Que o debate, o diálogo entre as diversas áreas da instituição é fundamental para o avanço do acompanhamento daquela pessoa com deficiência, né? Independente dos saberes, né? Essa troca de equipe é fundamental. É possível, dentro dessa lógica, é possível também que o aplicativo possa ser usado pelas várias áreas, né? Se está sendo usado na saúde, na educação, talvez lá na assistência. Como que você sugere uma convergência desse entendimento, assim? Muitas vezes o usuário é o mesmo, né? Só que ele está em várias áreas e sendo vários profissionais usando. Você acha como é que eu posso convergir para que essa informação, esse conhecimento seja comum a essas áreas? Reforçar a questão da reunião de equipe, seria estudo de caso? Como é que você pensa essa multiplicidade aí de profissionais, né, usando o aplicativo muitas vezes para a mesma pessoa no mesmo ambiente? Eu acho que a primeira coisa de pensar nisso é o tempo que você vai recomendar. Então, são vários profissionais. O profissional da educação e da terapia vai, né, recomendar o uso. Tem que entrar no consenso. Não tem como um recomendar 2 horas e um recomendar 30 minutos. Tem que entrar em um consenso porque essa criança vai jogar uma vez só. Ela não vai parar. Hoje de manhã eu vou jogar porque o terapeuta pediu. Agora de tarde eu vou jogar porque a professora pediu. Vai ser um gráfico só, é uma criança só jogando, é um cadastro só. Então, eu acho que a primeira coisa é o tempo, tem que ser negociado, né, entre os profissionais, e outra coisa é as orientações. Então, as orientações têm que ser minimamente, o ideal é que fossem iguais, mas minimamente similares. Então, se um profissional quer que tenha mediação, qual o nível de mediação? Tem que bater com o nível de mediação do outro. E aí a gente pode colocar também as tarefas. Então, a recomendação para a tarefa de letras e números, cores e formas, quem vai dar é a equipe pedagógica. E as orientações para alimentos e as outras de padrões, quem vai dar é o terapeuta. E aí, na hora de você fazer essa análise, você clica no gráfico detalhado e você olha como que está o rendimento daquela criança nessa que é mais voltado para a área pedagógica. E o outro profissional mais para outra área, porque trabalha várias coisas em categorias diferentes.
Então, pode também ser feito isso. Então, pai, a orientação para tal e tal e tal categoria é essa, é a professora que está dando. Para as outras categorias, é outra professora que está dando. Se não tiver como negociar de ser a mesma orientação. E a análise é feita de forma separada, né? Então, cada um faz uma análise. E até mesmo do jogo como um todo. Eu faço uma análise completamente diferente que outro profissional faz a análise, mas é a mesma criança que joga. Não tem problema. O fono fazer uma análise e eu fazer uma análise. Por exemplo, o fono pede para a criança jogar lá a de letras e aí pede para ela fazer um treino verbal também, o pai fazer um treino verbal de falar, né, a fonética daquela letra. É a orientação que eu não vou dar, porque a área de fono não é a minha, mas essa orientação não intervém na minha orientação. Então é de ser conversado também. Só que você dar essa orientação vai aumentar um pouquinho o tempo da criança, porque ela vai ter que falar além de explicar. Então, eu preciso saber que essa orientação foi dada para me levar em consideração que lá na categoria de letras, ela demora mais tempo. Por quê? Porque foi passada uma orientação extra a responder o jogo. Então, é tudo no plano de atendimento dessa criança individualizado que eu vou ver qual orientação foi dada. Muito, muito importante, sabe, Jobs? Porque quanto mais a gente abre esse leque, mais a gente potencializa o uso da ferramenta dentro da instituição, né? Que é uma instituição multidisciplinar, né? Tinha uma pergunta aqui da Yara, mas o Ronaldo já respondeu a questão de como como gerenciar, né, esse acesso do usuário para que o profissional possa ter os gráficos e o usuário possa fazer em casa, né? Também. Só reforçando, né, Joyce e Ronaldo, que vocês estão aí à disposição também para irem construindo, ajudando, auxiliando as instituições, né, no uso da ferramenta. Qualquer dificuldade também podem acessar a gente. Tá muito claro, eu acho, para todos, né, que a tecnologia, sobretudo nesse momento de pandemia, pode ser uma alternativa. A gente ainda está com muita restrição de atendimento presencial, né? O Espírito Santo vive uma situação um pouco melhor do ponto de vista da pandemia, mas eu tenho dito que é um pouco melhor dentro de uma tragédia muito grande que vivíamos, né? Então, a situação ainda é muito crítica, né? Tende aí a se estender. E acho que quanto mais tecnologia a gente agrega ao trabalho, mais condições a gente tem de fazer esse atendimento remoto, esse teleatendimento com qualidade, né? Para que a pessoa com deficiência não fique sem uma continuação de atendimento. A gente sabe, sobretudo, do ponto de vista intelectual, como que isso atrapalha, né? E nós já estamos aí passamos já de 100 dias, né, de atendimento. Então, muito importante, já agradecendo aqui todos, caminhando aqui para, se alguém ainda tiver mais alguma questão, se não, já vou agradecendo, Joyce, mais uma vez, obrigado pelos ótimos esclarecimentos, né, sobre a questão de terapia. Como questão final, queria só que você reforçasse um pouquinho para a gente, Joyce, uma questão que você falou bem no início mesmo, que é a questão um pouco de um certo preconceito também, né, das pessoas em entenderem, acharem que essa tecnologia, primeiro, ela atrapalha, né, se a criança for muito pequena, e segundo, que a pessoa não teria capacidade, entre aspas, né, de jogar, de fazer isso, né, e a gente vê cada vez mais que as tecnologias estão acessíveis, as pessoas têm joguinhos no celular, e eu lembro de toda a preocupação da Mendudo já de ser enquadrado bem como um jogo, ser bem lúdico também, para que o envolvimento fosse maior. Então, assim, como última questão aí, eu queria te perguntar para reforçar um pouquinho isso, assim, dá para a pessoa com deficiência usar, e com as devidas atenções, a idade, a partir de 1 ano, é possível usar, né? Sim, isso. Eu agradeço pelo convite, pelo espaço aqui para falar, para sanar as dúvidas de todo mundo e falar um pouquinho sobre o JAD. E sim, a partir de 1 ano, porque a gente já ensina cores para crianças a partir de 1 ano. Então, é filtrar muito que vai ensinar para essa criança, não vai ficar ensinando, né, padrão de raciocínio lógico para uma criança de 1 ano, ela nunca vai acertar por tentativa e erro. Mas tem a recomendação, então, na verdade, é a partir de 1 ano e meio, né, 18 meses a recomendação, de ser um uso de qualidade com mediação. E a partir de 5 anos, né, o pai que decide o tempo com outras atividades. A partir de 18 meses é 1 hora por dia. Então, 1 ano e meio já é 1 hora por dia de uso de tecnologia, né, de tela, mas tela passiva. Então, tela interativa a gente poderia aumentar um pouquinho, porque a tela passiva é aquilo que eu falei, a criança só fica lá igual uma estátua, né, na frente da tela.
Então, né, desde muito pequeno que pode ser utilizado, porque o jogo é muito simples, ele vai de muito simples até muito complexo. Agora, no jogo da memória é mais complexo ainda. Tem crianças que têm alta habilidade em certa tarefa que vai passar pelo jogo inteiro como se fosse muito fácil. Mas é exatamente isso, assim, de adequar a cada pessoa. Então, você vai olhar aquela criança, ela é capaz de jogar? Vai ajudar essa criança no desenvolvimento? Ou vai ser só encher o dia dela com mais uma tarefa? Qual tarefa que ela vai jogar? Então, se ela tá com muita facilidade, ensina para ela, olha, aqui é fácil, mas depois vai ficar difícil, então começa a jogar. Ou então vai direto pro jogo da memória. De não deixar de usar por conta desse preconceito. Porque eu acho difícil você achar uma família que não colocou pelo menos 30 minutos para ter um descanso porque a criança estava muito irritada, uma galinha pintadinha, uma tela totalmente passiva para aquela criança. Então, abaixa o brilho, que é o que os oftalmologistas recomendam, abaixa o brilho e coloca a criança para jogar. Tenta não colocar numa tela muito pequena, se a criança for muito pequena, uma tela maior, para ela não ter que fazer muito esforço visual para jogar. Então, você vai adequando, né, o uso dessa tecnologia para crianças pequenas. Não vai ser da mesma forma para uma criança de 10 anos que passa horas no celular. É um uso diferente, assim, mas a gente tem que ter esse cuidado. E Tá ótimo, como você falou, não deixar essas pessoas desassistidas, né, nesse período, assim, se a gente tem o recurso, ainda que tenha preconceito, vai estimular, não vai estimular, então não tem não deixe essa pessoa sem esse recurso por conta do preconceito da tela. Repesquise e faça as recomendações que você acha prudente. Muito bom, Joyce. Eu acho que é por aí e que esse aplicativo e outras tecnologias, né, não só o JAD, mas outras tecnologias, entrem aí no dia a dia de programação das instituições, né, como estratégias de enfrentamento aí à pandemia, essa situação extremamente atípica que a gente está vivendo, mas de um modo geral que a gente possa começar a incluir essas ferramentas, sobretudo essas ferramentas de diagnóstico que nos dão informações claras, gráficos, que é uma necessidade que nós identificamos já há um tempo, de ter mais dados, né, concretos de análise que possam embasar o profissional. É muito bom tê-la aqui conosco nesse momento. A gente sentiu essa necessidade porque acho que esse tema da tecnologia, ele casa perfeitamente com o momento que a gente está vivendo. E a gente, em conversas com o Ronaldo, enfim, nosso último relatório de maio, apenas 35% das instituições estavam usando o aplicativo. É um dado baixo, a gente entende aí, óbvio, todas as dificuldades, né? Mas acho que era importante, nesse contexto todo que nós estamos vivendo, trazer isso à tona de novo, né? E a gente mostrar que é uma estratégia, inclusive, que pode ser usada para o enfrentamento à pandemia agora, nesse momento, né? Reforçar um pouco isso. Agradeço aqui a todas as APAES, todo mundo que esteve presente, o presidente, todos os profissionais, várias mensagens aqui, muito obrigado, né? Eu cito algumas, já citei algumas, mas a Paz de Vila Valério, Cariacica, a Paz de Santa Maria de Jetibá, obrigado a todos que estiveram presentes, os demais também, sintam-se aí cumprimentados por nós, espero que tenha sido, penso que foi um momento muito importante, reforçando que uma grande maioria das APAES já aderiram ao aplicativo, está disponível para uso, debatam, estudem e busquem acesso. Se tiverem dúvida, façam contato com a federação ou direto com o aplicativo para poder ajustar esse uso, né, Joyce? E vocês estão aí disponíveis para auxiliar. Eu penso que é uma ótima ferramenta, né, e dou os parabéns aí também ao Ronaldo, em nome dele para todos vocês, por essas conquistas, né, o aplicativo sendo usado agora em Abu Dhabi, abrindo horizontes, né, é um aplicativo capixaba, isso é importante dizer, uma tecnologia nossa aqui do Espírito Santo. Então, agradeço aí todos, agradeço o Ronaldo, agradeço você, Joyce, pelo ótimo momento que tivemos aqui, né, e vou caminhando aqui para o nosso encerramento, mais uma vez, agradecendo a todos, desejando um ótimo final de tarde aí a todos. Em breve teremos outros painéis. Para aqueles que quiserem, inclusive, esse painel estará disponível no YouTube em breve, podem assistir com mais calma, assistir com a equipe técnica, né, Joyce, para poder ouvir, enfim, poder debater. Muito obrigado, agradeço muito, Joyce, Ronaldo, e uma ótima tarde a todos.